Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Me respondam se vocês estão me ouvindo no chat, tá? Gente, me avisa se vocês estão me ouvindo. Obrigada, Guilherme. Para vocês chegarem, por enquanto só tem 6. Hoje vocês vão me trocar pela Marília Mendonça, né? Tô sabendo disso aí já. Gente, pouquinha gente hoje, só 8 por enquanto, hein? O resto de vocês também me ouve? Guilherme falou que me escuta, o resto também está me escutando. Ana, Leandro, Geisa, vocês estão me escutando bem também? Me responde no chat. Ok, beleza. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou dando algumas instruções devagar aqui. Não sei se vocês devem ter lido lá no fórum que eu mudei algumas datas de entrega, né? Então, a Multivix agora ampliou os prazos de entrega para todas as unidades. E aí eu decidi que a gente vai manter a atividade prática dia 22, porque vocês já adiantaram, teve gente até que já fez, já está praticamente pronta. Parabéns para quem já fez. E as outras atividades, o artigo e o estudo dirigido, vai ficar para dia 29. Então, vocês vão ganhar aí mais uma semana, né? Tinha ficado para o dia 22, agora vai ficar para o dia 29. Hoje, a ideia é que a gente faça essa aula de ventilação natural. Então, hoje o conteúdo ainda é teórico. E aí, para a aula que vem, eu quero orientar vocês na atividade prática, tá? Então, aula que vem eu vou entrar aqui no Zoom, como a gente sempre faz,
E aí eu vou focar com vocês na atividade prática, como é que a gente faz, quem tiver dúvida, eu vou respondendo vocês. Para quem tiver dúvida, vocês podem mandar pergunta e tal, eu vou focar nisso na aula que vem. Para dia 22, eu vou focar no estudo dirigido, ok? Então, dia 22 eu vou focar no estudo dirigido. Já vou postar ele semana que vem, dia 15. E dia 22 também eu vou estar aqui com vocês tirando dúvida e falando sobre o estudo dirigido. São algumas perguntas, vai ter questão objetiva e vai ter questão discursiva também, tá? Então, tem algumas perguntas sobre a matéria para vocês responderem. Esse estudo dirigido, ele é individual e ele é muito, muito parecido com o que eu cobraria na prova, tá? Porque eu acho que vocês precisam também se familiarizar, conhecer melhor o que eu cobro em prova, como é que são minhas provas, para vocês não se assustarem, né? Porque eu sei que fazer a primeira prova, assim, de um professor que vocês não conhecem é meio complicado. Então, o estudo dirigido, ele é muito parecido, praticamente igual que eu costumo cobrar na prova, e aí vocês já ficam entendendo melhor o que eu gosto de cobrar e como é que funciona a minha prova, tá? Então, dia 22, a gente vai só tirar dúvida do estudo dirigido. E no dia 29, que é o último dia de entrega, eu vou tirar dúvida também do artigo. Eu já recebi alguns aqui, né? Teve gente que já me mandou algumas ideias, já me mandou o artigo para eu dar uma olhada. Vocês podem me mandar por e-mail, tá? Podem mandar para o meu e-mail, que aí eu já vou analisando, já vou ajudando vocês. E dia 29 eu vou estar aqui só para isso, para sentar com vocês e orientar, né, o artigo. Mas para isso, eu queria organizar uma orientação individual, grupo por grupo. Então, eu preciso que vocês me mandem os nomes do grupo, tá? Então, me mandem os nomes dos grupos do artigo para eu montar um cronograma e a gente ir orientando grupo por grupo, tá bom? Então, façam isso para mim. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos. Só 14 por enquanto, hein? Então vamos lá, galera. Hoje o tema é ventilação natural. Eu fiz uma enquete com vocês, né, lá no Instagram, e vocês disseram que preferem ver os slides, ok? Não fico ofendida, ótimo. À vontade, a gente pode ver os slides. E aí, eu coloquei os slides aqui já para vocês irem acompanhando, que é mais fácil realmente para vocês verem, tá bom? Então vamos ao assunto de hoje, que é ventilação natural. Provavelmente vocês já ouviram falar de ventilação natural, já viram alguma coisa sobre o assunto. Isso é muito comum quando a gente está estudando arquitetura. Então, a ventilação natural ela é muito interessante para a gente usar no projeto. Todo arquiteto tem que saber como trabalhar com ventilação natural, tá? E assim, principalmente como utilizar ela da forma mais eficiente possível, porque a ventilação natural ela vai estar melhorando o conforto térmico do nosso ambiente sem a gente gastar energia nenhuma para isso. Então, ela é extremamente sustentável, tá? Extremamente, assim, economicamente eficiente, energeticamente eficiente, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho de como funciona a questão da ventilação natural. Então, princípio básico da ventilação natural, a gente vai estar trabalhando com o vento, tá? E aí, como é que funciona essa questão do vento na atmosfera? Nas últimas aulas, principalmente na aula de fatores climáticos, a gente viu que o Sol ele vai incidir de maneira diferente no globo terrestre. Então, tem partes que vão ter mais insolação e tem partes que vão ter menos insolação. Então, a parte central da linha do Equador, a gente tem muita insolação, é uma zona mais quente. Os polos, a gente já tem menos insolação, né? Os polos, a gente tem menos insolação, são áreas mais frias, a gente fala que são áreas de alta pressão, tá? E no Equador, a gente tem uma área mais quente que a gente chama de área de baixa pressão. Então, alta pressão, frio, baixa pressão, quente. O vento sempre vai se deslocar da área de maior pressão para a área de menor pressão, tá? Da de maior para de menor. Então, da área fria para a área quente. É assim que funciona o movimento do vento na Terra, tá? Qual que é a ideia? A ideia é sempre tentar igualar a temperatura. Então, o planeta está aí funcionando para sempre tentar igualar a pressão e a temperatura em todas as áreas, tá? Então, é assim que funciona a questão dos ventos. Então, fiquem ligados que a gente sempre vai ter da área de maior pressão, fria,
para a área de menor pressão quente, ok? Isso vai ser importante na hora da gente compor também a organização da nossa edificação para estar usando esse vento como ventilação natural. O vento, ele é mais horizontal, tá? Olha a imagem aí. Então, ele é predominantemente horizontal, né? Em alguns casos, ele pode ser condicionado para agir na vertical. A gente vai ver como é que isso acontece. Mas, no geral, ele é predominantemente horizontal. Quanto maior a altitude, mais veloz ele fica, né? Aqui na baixa altitude, perto da terra, a gente costuma ter muitos obstáculos. Então, a gente tem a topografia, a gente tem a vegetação, a gente tem as edificações que costumam dar aí uma desacelerada na velocidade do vento, né? E conforme vai aumentando a altura, ele vai agir livremente e vai ter uma velocidade muito maior. Tanto que muitos projetistas, principalmente o pessoal da área da civil, né, os engenheiros civis, eles vão incluir a carga de vento quando eles estão projetando prédios. E aí, quanto mais alto o prédio, maior essa carga de vento. Então, o vento, ele chega a ter tanta força e tanta velocidade que ele pode comprometer a estrutura de um prédio. Então, ele é considerado na hora que a gente está fazendo um projeto estrutural. A gente, como arquiteto, a gente tem que entender um pouquinho de estrutura. Vocês vão chegar lá, vocês vão começar a ter aula de estrutura daqui a pouco, modelos de estrutura, tá? E aí vocês vão ver que realmente o vento ele causa um impacto bem significativo, principalmente nas edificações mais altas, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção agora? O vento vai ocorrer de forma mais horizontal, com menor velocidade próximo ao chão e maior velocidade quanto mais a gente se afastar do solo, ok? É assim que funciona. Bom, outra coisa muito importante que influencia diretamente na direção dos ventos são as massas de água e de terra. Por isso que quando a gente vai fazer o estudo lá do nosso sítio, do nosso lote, a gente sempre tem que perceber se tem massa de água, se tem massa de vegetação, se tem massa de terra, tá? Então, quando vocês fazem aquele mapa de potencialidade, eu acho que vocês já fizeram com Mariana lá em Projeto 1, é isso? Vocês fizeram um mapa de potencialidade. No mapa de potencialidade, além da gente observar da onde vem o vento predominante, a gente também observa isso, se tem uma massa d'água, tá? Por quê? Como é que ela influencia? Pensa o seguinte, durante o dia, aqui na figura A, ó, vocês estão vendo, durante o dia, essa superfície, esse ar que está em cima aqui do mar, ele está mais frio, né? Então, ele está com a pressão maior, ele está mais frio, está com a pressão maior, e aí aqui na parte da terra está mais quente, está com a pressão menor. Então, a gente vai ter o deslocamento do ar do mar para a terra, ok? Do mar para a terra, isso durante o dia, tá? Da zona de maior pressão para a zona de menor pressão. À noite, o quadro vai se inverter. Por quê? O mar ele vai tomar sol o dia inteiro e à noite ele vai começar a evaporar essa água. Então, aqui vai ficar mais quente. Vocês já foram no mar de noite? Vocês já viram como é que a água é mais quentinha à noite? Se alguém já foi, me conta aí, né? Então, à noite, quando a gente molha o pezinho lá no mar, a água tá mais morninha, tá mais quentinha, né? Porque ele tá liberando todo aquele calor que ele captou durante o dia, tá? Então, o mar, em termos de condutividade térmica, ele é muito lentinho. Ele vai tomar sol o dia inteiro e vai liberar esse calor só lá à noite, só depois do dia. Então, como é que vai ficar? Aqui em cima do mar, a gente tem uma zona de pressão baixa, de calor, e lá na terra, a gente tem uma zona de pressão alta, de frio. Então, à noite, o vento sai da terra e vai para o mar, ok? Por isso que é importante a gente observar se tem massa de água perto do nosso terreno, tá? Seja, pode ser um mar, pode ser um lago, pode ser um rio, e aí durante o dia a gente vai ter esse movimento, saindo da massa de água e indo para a terra, e à noite ao contrário, saindo da terra e indo para a massa de água, tá? Quanto maior a massa de água, mais influente no microclima do local ela vai ser. Então, mais uma informação para vocês guardarem, como é que funciona a questão do vento sobre as massas de água, tá bom? Vamos lá. Outra coisa muito importante é a topografia, tá? Então, a topografia, ela pode beneficiar esse caminho do vento, ela pode facilitar esse caminho do vento, ou ela pode funcionar como um obstáculo.
Então, se a topografia, como está aqui na figura 1, ela está seguindo a direção do vento predominante, ela está aqui condicionando, né, o vento e canalizando ele dentro do desenho da topografia, estão vendo? Então, ele vai canalizar o vento predominante e ela vai seguir através da topografia. Mas a topografia, aqui na figura 2, como vocês estão observando, ela vai funcionar como um obstáculo, ok? O que ela vai fazer? Ela vai impedir que o vento atinja aquela região mais atrás aqui, ó, e aí o vento vai passar por cima, tá? Isso é muito comum em algumas regiões muito quentes. Um exemplo, Colatina, tá? Então, Colatina, Cachoeiro, como eles são cercados por locais mais altos, o vento ele não desce. Então, o vento passa lá em cima, não chega lá embaixo onde está a cidade, e aí acaba ficando aquele calor insuportável que alguns de vocês devem conhecer. Então, aí nesse caso, a topografia ela vai estar atuando como uma barreira, principalmente diante do vento predominante, tá? A topografia e a constituição do solo, eles também vão servir para barrar a velocidade do vento, para segurar a velocidade do vento. Então, aqui, como eu falei, mais próximo ao solo, mais em contato com a topografia e com o terreno, esse vento ele vai estar atuando com uma velocidade menor do que lá em cima, onde ele vai estar com uma velocidade muito maior, tá? Então, a topografia ela pode ser uma aliada, como ela pode trazer também alguns problemas na hora da gente usar o vento natural, tá? A ventilação natural, beleza? Uma coisa muito importante, que é muito interessante, que a gente como arquiteto usa, é essa questão aqui de saber trabalhar com as massas de ar frio e com as massas de ar quente. Por quê? O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, então ele sempre vai tender a descer. O ar quente ele é mais leve, ele sempre vai tender a subir. O que o ar quente vai fazer? O ar quente, quando ele sobe, ele cria uma zona que a gente chama de zona de sucção. Tá? É como se ele sugasse o ar que está lá embaixo. Então, se a gente saber usar isso dentro da edificação, a gente vai criar essa zona de sucção, onde o ar quente ele vai subir e sair da edificação e o ar frio vai entrar na edificação. É como se o ar quente ele puxasse o ar frio. Ele cria realmente essa zona de sucção, em que ele puxa o ar para entrar na edificação, tá? Então, essa é uma informação muito importante. O ar frio ele sempre vai descer, porque ele é mais denso, e o ar quente sempre vai subir, porque ele é mais leve. E a gente pode estar utilizando isso dentro da nossa edificação, tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos de como a gente pode fazer. Então, mais uma informação importante. Ar frio mais denso desce, ar quente mais leve sobe, ok? E a gente pode criar essas zonas de sucção. Por que é interessante, então, a gente trabalhar com a ventilação natural, né? Então, como eu falei, a ventilação natural ela não custa nada, tá? Ela é de graça, vocês economizam energia elétrica, vocês economizam recurso ambiental, ok? Então, ela é muito boa, ela é muito eficiente, muito sustentável e ela tem ainda outras vantagens. Por quê? A gente vai ter sempre renovação de ar, tá? Então, lembra que eu falei da questão do edifício doente? Que as pessoas têm alergia, que se a gente usa muito ar-condicionado, a gente acaba ficando doente. Então, vai ter essa questão de renovação constante de ar e aí isso vai impedir o quê? Que a gente fique doente, porque a gente vai tirar os poluentes, as poeiras de dentro do ambiente e vai deixar aquele ar ali novinho. Outra coisa interessante, vai melhorar o conforto térmico também. Então, se aquele ambiente interno ele é muito quente, se a gente promover ali a ventilação natural, a gente vai estar afastando o calor do corpo das pessoas, a gente vai estar impedindo o quê? Que elas fiquem suadas e aí o suor, ela aumenta a sensação de calor. Se o vento está passando, ó, por convecção, está levando o ar quente para longe de você, você não vai umidificar. Se você não umidifica, o seu conforto é muito maior. Ninguém se sente confortável quando está suado, né? Então, a ventilação natural ela proporciona isso. Por convecção, ela remove o ar quente que está em volta da gente e a gente fica muito confortável, tá? E também vai resfriar superfícies. Então, superfícies como pisos, paredes, móveis, grandes superfícies, elas também vão ser resfriadas pela ação do vento. E aí também elas não vão acumular calor próximo delas, isso vai deixar o ambiente muito mais fresco, ok?
Então, essas são as principais vantagens da gente usar a ventilação natural, além da gente não gastar nada com ela, tá? É muito interessante a gente, pelo menos, perceber o vento predominante, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com ventilação natural, vocês têm que ver da onde está vindo esse vento predominante, ok? Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma carta bioclimática. Essa carta bioclimática a gente tem lá na nossa NBR 15220, e aí vocês vão ver que elas estão sugerindo o seguinte: para a maior parte das zonas do Brasil, principalmente aqui na nossa zona bioclimática, que é a 8, assim como em outras zonas também, ela vai sugerir o uso da ventilação natural, tá? Isso não significa que a gente vai usar só ventilação natural. A gente vai usar a ventilação natural na maior parte dos dias, e naqueles dias que tiver muito calor, a gente vai utilizar o ar-condicionado. Só que, em vez de usar o ar-condicionado todo dia, a gente varia, né? Então, nos dias que dá, a gente usa a ventilação natural, e os dias que for muito quente, a gente usa o ar-condicionado. E isso gera uma grande economia de energia para a nossa edificação e para o planeta também. Então, a maioria das zonas bioclimáticas vai ter essa recomendação realmente da gente estar utilizando a ventilação natural, tá? Então, Serra, Vitória, Vila Velha, zona bioclimática 8 inteira, e outras zonas bioclimáticas aqui no Brasil também, porque a gente está num país tropical em que o clima realmente é mais quente e mais úmido. E ela pode ser até utilizada em climas secos também, depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa muito importante quando a gente está trabalhando com ventilação natural é que a ventilação ela vai entrar por onde, né? Pelas aberturas, principalmente pelas janelas. As portas geralmente elas ficam fechadas, mas as janelas são as que ficam mais abertas durante o dia e a noite, né? Então a gente pode estar usando aí as janelas como fator para fazer essa ventilação. O que a gente tem que ficar atento então em relação às janelas? O tipo, tá? A tipologia. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem alguns tipos mais convencionais de janela que a gente usa. Que é a guilhotina, aquela que sobe, a de correr, a de abrir, tá? Eu acho que a maioria aqui deve ter janela de correr em casa, geralmente é a mais usada, tá? E a de abrir. Aqui a gente tem a basculante e ainda tem aqui no cantinho a maxilar, tá? Como é que funciona essa questão da guilhotina? Então, a guilhotina, toda essa área aqui é a área de janela. Só que quando a gente abre, a gente só aproveita 50%, metade dela para fazer a ventilação. Mesma coisa na de correr. A gente só usa metade, a gente só aproveita metade da área de janela como área útil para ter ventilação. A de abrir, ela já permite o seguinte, que a gente use 100% da área de abertura, ou seja, a janela inteira, para estar entrando com vento dentro da edificação. Então, essa opção de janela de abrir, ela é muito interessante quando a gente consegue utilizar. Mais interessante ainda são as basculantes e a maxilar, tá? Por quê? Porque a gente consegue controlar o fluxo do vento que vai entrar dentro da edificação. Então, por exemplo, a basculante que vocês estão vendo aqui, a gente pode abrir ela em graus diferentes, né? Então, a gente pode abrir em 30 graus, 45 graus, 60 graus e totalmente aberta, que é quando ela fica certinho, perpendicular a 90 graus. Dependendo do tanto que a gente abre, a gente vai ter uma entrada menor ou maior ou até 100% de vento. Então, no dia que está muito quente, a gente pode abrir ela a 90 graus e ter todo o vento entrando dentro da edificação. E no dia que está muito frio, a gente pode utilizar aqui, ó, 30%, entra só um pouquinho de vento, só para fazer a renovação de ar do local, tá? Então, a basculante e a maxilar, elas permitem isso, que a gente controle e dose a entrada de vento dentro do ambiente, tá? Então, elas são muito interessantes da gente utilizar quando a gente está trabalhando com ventilação natural, tá? Então, se vocês quiserem especificar, a basculante e a maxilar são bem interessantes. Agora, a gente tem que analisar outro comportamento importante do vento. Por quê? A gente trabalha em cidades, tá? Em grandes cidades, pequenas cidades, mas o nosso contexto é mais o contexto urbano. Então, no contexto urbano, o vento ele vai se comportar de determinadas maneiras de acordo com os obstáculos que ele vai encontrar no solo, ok? Geralmente o quê? Geralmente os prédios, tá? As edificações.
E aí, dependendo da densidade, da quantidade de edificações, das alturas delas, a gente vai ter um aumento ou uma diminuição da velocidade e da intensidade do vento. Isso dá para perceber com muita facilidade. Então, se a gente tem uma situação onde a gente tem prédios muito próximos e muito altos, óbvio que eles vão barrar o vento e aí a gente vai ter um obstáculo, tá? Agora, se a gente vai ter uma área mais aberta, com prédios mais baixos e mais espaçados, a gente vai ter um fluxo maior de vento passando entre eles. Então, a gente tem que observar no entorno da nossa edificação, no entorno onde a gente vai realizar o nosso projeto, como é que é essa configuração do espaço urbano, tá? Será que o vento predominante, ele consegue chegar até o nosso lote? Será que tem prédios que estão barrando o vento de chegar lá? Será que tem árvores que estão segurando esse vento? Então, a gente tem que analisar o espaço urbano para entender como é que o vento está se movendo no meio dele, para ver o quanto que a gente pode aproveitar. Às vezes não dá para aproveitar, às vezes dá para aproveitar muito, às vezes dá para aproveitar mais ou menos, tá? Então, observar a composição do espaço urbano e da onde está vindo o vento predominante para a gente entender como é que ele vai chegar lá no nosso projeto, lá na nossa edificação. Beleza? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. O microclima, Igor, é que causa a ilha de calor, tá? Então, o microclima acontece como? A gente tem o clima geral, e aí quanto mais a gente tem de prédio, de asfalto, de não ter árvore, não ter vegetação, mais calor aquele espaço acumula e mais calor ele solta no ambiente. E aí a gente tem o quê? Um espaço que é mais quente. Então, a cidade, quanto mais densa, mais concreto, mais asfalto, mais quente ela é, tá? Porque ela vai ter materiais que vão acumular e liberar o calor e porque também ela não vai permitir essa passagem do vento. Então, os prédios que estão mais próximos do vento predominante, eles vão receber mais vento e quem está mais atrás vai receber menos vento. E aí a gente tem realmente essa questão do microclima, tá? De um clima mais abafado ali naquele espaço. Ok? Então, olha aí, aqui a gente tem algumas configurações interessantes de como pode funcionar essa questão da implantação da edificação, tá? Em relação ao vento. Então, percebam aqui, caso a caso, né? Então, quando a gente tem essas edificações implantadas de modo mais inclinado em relação ao terreno, a gente já vai ter uma passagem de ar mais interessante, até a gente chegar aqui, ó, a 90 graus. Então, percebam que na horizontal, ela vai barrar boa parte do vento, tá? Vai barrar boa parte do vento. E aqui, ó, na perpendicular, ela vai deixar passar bastante vento. Passar bastante vento para onde? Para as edificações que vão estar depois. Então, o modo como a gente coloca a edificação no terreno, o modo como a gente implanta, pode criar problema para as outras edificações, tá? Assim como as outras edificações que estão em volta da edificação que a gente vai construir, também podem estar barrando o vento. Então, por exemplo, isso é muito interessante se vocês forem fazer um projeto de torres. Então, imagina que vocês vão fazer um condomínio vertical com várias torres, 2, 3, 4 torres. Vocês têm que pensar numa implantação que beneficie a ventilação em todas as torres. E aí a gente pode usar, ó, esses exemplos aqui. Primeira coisa, identificar de onde está vindo o vento predominante. E segundo, modelar essa implantação para que esse vento predominante ele consiga passar além da edificação para poder alcançar as outras edificações, tá? Outra coisa importante também é que o vento ele possa estar adentrando essa edificação, entrando dentro dela. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui que a gente está vendo em forma de U, a gente vê que o vento, ó, ele está entrando aqui nesse pátio interno. Então, se tivesse aberturas aqui, esse vento ia estar entrando dentro das residências. Então, a gente também tem que ficar de olho aonde que a gente vai colocar essas aberturas. Então, no formato da edificação, tá vendo que a gente tem vários formatos diferentes, na posição como ela é implantada no terreno e aonde a gente vai colocar as aberturas. Então, são 3 fatores muito importantes na hora da gente estar realmente locando essa edificação para a gente poder usar esse vento predominante, tá? Então, formato dela, posição e localização das aberturas, ok? Então, dependendo disso tudo, a gente vai ter um uso melhor ou pior da ventilação natural do vento predominante, tá?
Seguindo aqui, a gente tem mais alguns exemplos, né? Então, como eu falei, aqui está mostrando o exemplo de quando a gente trabalha com várias edificações. Por exemplo, isso aqui poderiam ser vários edifícios, pode ser várias torres de um condomínio ou vários prédios de uma rua. Então, percebam que nesse primeiro exemplo, o que está acontecendo aqui, né? Esses dois primeiros prédios que estão de cara para o vento predominante, eles estão tomando toda a ventilação. E aí a ventilação passa por eles, ainda consegue chegar um pouco aqui no segundo prédio, tá vendo? Principalmente na lateral, e quase nada aqui no terceiro prédio, tá vendo? Se a gente modifica um pouquinho a posição delas, ou seja, modifica a implantação, a gente já vê o quê? Que essa terceira aqui, ela também começa a receber mais vento. Então, a primeira recebe vento, a segunda recebe vento, a terceira também, e esse vento, ó, ele já começa a chegar com mais facilidade nas outras edificações. Então, implantação, principalmente se a gente está trabalhando numa zona muito densa, com muitos prédios, ou se a gente está projetando um condomínio com várias torres, é fundamental na hora da gente aproveitar essa ventilação natural, tá vendo? A gente mudou um pouco a implantação e a gente já conseguiu aproveitar melhor essa ventilação. Se a gente mexer mais um pouquinho, né? Se a gente modificar mais um pouquinho essas implantações, a gente consegue aproveitar melhor ainda. Então, percebam que entre os tipos de implantação, essa última aqui, que a gente, ó, faz essa implantação descoordenada e ainda coloca ele inclinado, permite que praticamente todas as fachadas, ó, todas as fachadas vão receber vento, tá? A primeira, segunda, terceira, até lá no final, estão vendo? Esse caso aqui é o mais interessante, tá? Para a gente trabalhar com ventilação. Então, se for possível, trabalhar com esse tipo de implantação, ela é mais interessante para ventilação. Se não, as outras a gente também consegue chegar com a ventilação até um pouco mais atrás. Essa daqui é mais eficiente, mas as outras, né? Quanto mais a gente inclina a edificação em relação ao vento predominante e quanto mais a gente muda a posição, mais interessante. A menos eficiente é essa daqui, essa primeira, porque a gente vai ter um prédio um atrás do outro, e esse primeiro prédio, ele vai estar tampando a ventilação dos prédios seguintes, tá? Então, essa implantação é a menos interessante e essa implantação é a mais interessante, tá? Então, sempre tem que estar atento da onde está vindo o vento e que tipo de obstáculo pode estar aí na frente. Essa primeira, infelizmente, é muito usada, porque ela aproveita muito mais do terreno. Então, fica mais barato e mais rentável, tá? Infelizmente, é isso, Leandro. Essa primeira é a que mais usa, beleza? Infelizmente. Mas, vocês como arquitetos, vocês podem pensar em soluções que sejam economicamente viáveis e consigam também aproveitar a questão da ventilação. Então, se um dia vocês forem projetar um condomínio com várias torres, pensem na possibilidade de usar esse último tipo de implantação. Nem sempre vai ser possível, mas às vezes vocês conseguem, ok? Bom, outra coisa importante, como eu falei, é a gente realmente observar o entorno, né? Então, percebam esse caso aqui. A gente tem uma edificação muito alta e aqui a gente tem um conjunto de edificações mais baixas. O vento predominante vem nessa direção, né? O que vai acontecer? Quando o vento entrar em contato com essa edificação que é mais alta, ela vai direcionar o vento. Então, o vento, ele tem forte influência do formato e da posição das edificações. Eles vão gerar fenômenos. Então, dependendo do jeito que as edificações estão posicionadas, estão próximas, a gente vai ter alguns fenômenos aerodinâmicos que vão ocorrer em decorrência dessa posição das edificações, tá? Aqui, no caso, essa edificação está constituindo um obstáculo. Então, a gente não tem muito vento chegando nessas outras edificações mais baixas, justamente porque a gente tem esse prédio mais alto que está barrando esse vento dessas outras edificações. Então, aqui, no caso, a gente está tendo uma obstrução, a gente está tendo uma barreira do vento. Isso é o quê? Mau planejamento urbano, né? Justamente onde a gente tem o vento predominante, a gente tem um prédio ali que é mais alto. Então, esse aqui é um caso de obstrução. Outros fenômenos que a gente vai ter são esses daqui que vocês estão vendo, ó. Pilotis, venturi, esquina, retorno, corredor e canalização. A gente pode se aproveitar desses fenômenos para fazer uma ventilação melhor
Ou também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode aumentar a velocidade do vento e causar alguns problemas. Então, por exemplo, esse primeiro que vocês estão vendo aqui é o pilotis. Pilotis, vocês já devem ter ouvido falar, é quando o prédio ou a casa é construída sobre pilares, tá? Então, essa parte aqui de baixo, onde estão os pilares, a gente chama de pilotis. Isso é muito utilizado no modernismo, não sei se vocês estudaram, eu acho que vocês só vão ver em tal 2 modernismo. Mas no modernismo, como é o caso da cidade de Brasília, a gente vai usar muito esse tipo de construção, construída em cima de pilares. O que vai acontecer aqui nesse caso? A gente vai ter o vento passando pelos pilares e sendo jogado lá para trás, tá? Então, se tiver edificação aqui atrás dos pilares, elas vão receber vento. Isso aqui é uma ideia até muito legal, porque a gente permite essa passagem do vento de um prédio para o outro, de um lado para o outro, tá? Então, o vento ele vai passar aqui por baixo e vai sair lá do outro lado. Outro efeito que a gente tem é o que a gente chama de venturi. É justamente quando a gente usa os prédios inclinados. Estão vendo que esses 2 prédios estão ligeiramente inclinados? Eles estão condicionando o vento a passar entre eles, né? Então, eles estão criando um caminho para o vento passar por eles e chegar nas edificações que estão mais ali atrás. O efeito esquina é quando a gente posiciona o prédio de uma forma que ele vai pegar o vento predominante aqui na lateral. Então, o que vai acontecer? O vento predominante vai vir e vai ser desviado pelo prédio. Então, aqui, ele é canalizado pelos 2 prédios e aqui ele está sendo desviado. Aqui também ele está sendo canalizado, ele está sendo orientado pelo prédio. Então, o prédio meio que está dizendo assim, você tem que passar por aqui ou você tem que passar por aqui. E aqui o de esquina, ele está desviando o vento. Então, provavelmente tem um outro prédio aqui na lateral que eu quero que receba vento, tá? O retorno é justamente quando a gente tiver a edificação que vai constituir uma barreira, tá? Nem sempre isso é ruim. Pensa no caso de climas muito frios. Se a gente tem climas muito frios, é interessante que realmente a gente construa uma barreira contra o vento, tá? Esse edifício aqui, que está criando o retorno, ele está funcionando como isso. Então, ele cria uma barreira onde parte do vento é desviado por cima do prédio e a outra parte volta. Qual que é o problema aqui? O problema seria se a gente tivesse 2 prédios muito próximos, tá? Se a gente tiver 2 prédios muito próximos, a gente vai criar um efeito que vai gerar a velocidade do vento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o retorno, a gente tem o quê? A gente tem um desvio do vento e ele retorna para o local de origem, tá? Então, funciona como uma barreira. O corredor de vento também é uma outra forma de canalização. Então, dependendo da implantação das edificações, a gente vai condicionar o vento, né, o vento predominante que está vindo nessa direção, a passar por entre as edificações. Então, é uma forma de canalizar a ventilação. Isso a gente pode observar no entorno do nosso lote. Então, se a gente vai fazer um projeto em determinado lote, a gente observa o entorno dele para ver como é que está funcionando o efeito aerodinâmico do vento, né? Se ele está passando por pilotis, se ele está sendo obstruído, se ele está sendo desviado, ou se tem uma canalização que a gente pode aproveitar para levar esse vento lá para o nosso lote, lá para a nossa edificação, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai observar no espaço urbano. Canalizações, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Dependendo do caso, a gente pode estar aumentando a velocidade do vento. A gente vai ver isso daqui a pouco. Outros efeitos interessantes são esses daqui também. A gente tem o efeito barreira, né? O efeito barreira, ele é um pouco parecido com o retorno. Só que nesse caso, o que vai acontecer? Olha bem, a gente tem 2 prédios concomitantes, um do lado do outro, e aí eles meio que vão desviar o vento para essa parte de trás dos prédios, tá? Então, no efeito barreira, você tinha um desvio para frente. Aqui, no efeito... Desculpa, gente. No efeito retorno, a gente tinha a canalização do vento para frente. No efeito barreira, a gente tem a canalização do vento para a parte de trás das edificações. São prédios mais baixos também, tá? Esse daqui é o que a gente chama de efeito Wise, ok? Efeito Wise. O que é esse efeito Wise? Então, vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês um redemoinho de vento, né? Geralmente a gente vê o vento pegando velocidade, subindo